Boa noite, estamos ao vivo agora no Geração 7, 20 horas e 50 minutos, super, hiper atrasados, mas estamos aqui firmes e fortes. Não foi fácil começar essa live agora, tivemos alguns problemas técnicos, mas que bom que você já está aqui. Logo logo nós vamos cumprimentar todos que estão com a gente aqui, tá bom? Mas antes, nós vamos fazer uma oração e dar continuidade então aqui na nossa live de hoje. O tema de hoje é muito especial. Nós vamos voltar na parte 2 da origem do mal. Falamos no domingo agora sobre esse tema muito importante. Você entendeu como tudo começou, como que o mal começou, e ainda fica aquelas dúvidas. Nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Eu vou convidar o Isaac aqui agora. Ele vai fazer uma oração pra gente e a gente vai dar continuação então no nosso tema. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui em tão boas circunstâncias. De uma maneira especial, peço que o Senhor venha estar com cada ouvinte agora, cada telespectador agora da live Geração 7. Que o Senhor possa estar aqui conosco e também com essas pessoas, Pai. Repreendendo Satanás para longe de nós, Pai, porque essa mensagem que foi dita hoje é uma revelação muito grandiosa e muito importante para nossas vidas. Que o Senhor seja o único primeiro melhor em nossas vidas, que seus santos anjos venham montar acampamento em volta de nossas famílias, Pai. Usa-nos como instrumentos para a sua obra, para abreviar a sua vinda. Muito obrigado por tudo. Fique conosco, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, eu vou chamar já quem está online com a gente aqui nessa noite, que vai dar continuidade no nosso tema. É o nosso querido âncora aqui, o varão da alvorada. E aí, Vaso, boa noite. Boa noite, Ismael, boa noite você, seja bem-vindo à live Geração 7, noite quente de sexta-feira. É bênção. Vai aquecer, e o tema vai aquecer aqui também, né? Que bom. E aí, Regis, tudo bem? Olá, tudo bem, graças a Deus. Depois de uma semana bastante trabalhosa, né? Chegamos aqui na correria, mas estamos bem, graças a Deus, e que tenhamos uma boa programação. Bacana. E aí, Luiz, Fernando, Nando, tudo bem, cara? Sempre bem, graças a Deus. Mais uma vez, é muito bom estar aqui. A gente falou, a semana sempre é trabalhosa, mas vir aqui relaxa a gente e faz bem para a alma também. É um bálsamo, realmente, muito bom. Cumprimenta as pessoas rapidinho aqui. Jean já fala quem tá por aqui, depois a gente fala que tá um pouco atrasado, né? Bom, eu sei que quem tá online com a gente aqui, que tá aparecendo na nossa página, é a querida Rosa Mires, que já está com a gente aqui. Que saudade de você, viu, dona Rosa? Muito bom, que bom que a senhora tá por aqui. Uma boa noite, que Deus abençoe, tá bom? E a nossa querida Rosinalva também tá por aqui. Se você estiver aí na página da Igreja Adventista de Barra Bonita, você também pode curtir a nossa página Rádio Geração 7, onde a gente vai dar continuidade sempre nas nossas lives, tá bom? Que Deus abençoe e fica ligado no tema que a gente vai continuar agora e vai ser bênção pura, né, Vaso? Oi? Vamos lá. A origem do mal, parte 2. Começamos conversando sobre esse assunto no domingo passado, né? E a gente ficou bastante assim impressionado como a palavra de Deus apresenta pra gente diversos aspectos, tanto da origem do mal como do originador principal, o próprio diabo, né? E aqui diz que o pecado ele é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável, desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Então, nós aprendemos domingo passado, né, Luiz Fernando, que pecado não se explica, pecado paga-se. Ponto. Sim. A partir do momento que nós começamos a querer justificá-lo, né, nós estamos dando aí... Que pecado não tem tamanho também, né? Não tem verdade. Pecadinho, não tem pecadão. Aprendemos também no domingo passado que o princípio que fundamenta o governo de Deus é o seu amor e é os seus mandamentos, né? E dentro desse aspecto de mandamento, Regis, Tiago, capítulo 2, 10, 11, diz que 10 menos 1 é igual a 0. Ou seja, né, não adianta você observar, guardar
9, tropeçar em 1, guardar 7, tropeçar em 3. O reino de Deus ele é fundamentado em cima dos mandamentos de uma forma ampla, de uma forma completa. Um outro aspecto que nós também conversamos no domingo passado, que pecado é transgressão da lei. E eu vou pedir para o Luiz Fernando ler para a gente ali, 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 3, versículo 4. Olha só o que João diz sobre essa questão do que é pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4. O que diz lá, Luiz Fernando? E a si mesmo se purifica. 1 João 3, você está em João, 1 João lá no finalzinho, capítulo 3. 1 João. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4. Versículo 4. Eu li o versículo 3, isso. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é transgressão da lei. E a única proposta da lei na nossa vida, né, Regis, é nos conduzir, mostrar a nossa pecaminosidade a fim de que o perdão, a graça, a transformação de Jesus Cristo seja uma realidade. Regis, pecado é a transgressão da lei. E a pergunta que surgiu domingo passado é: quem foi o originador do pecado? Satanás, né? João capítulo 3, 44, o que diz lá, Regis, pra gente? Ali fala: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os seus desejos. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós aprendemos que o diabo ele é o pai da mentira, e toda vez que nós nos movimentamos em direção a uma vida de pecado, nós acabamos permitindo esta adoção de Satanás sobre a nossa vida. Mas louvado seja Deus, porque a palavra de Deus também nos traz o livramento, a libertação. É interessante, Luiz Fernando, que João capítulo 8, versículo 11, um episódio bastante conhecido. Lá estava uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, prestes a ser apedrejada, porque a lei, apesar de não ser mais utilizada, mas a lei da época dava este amparo. Mas ali Jesus, virando-se para aquela mulher, diz: eu também não te condeno. Porém, vai e não peques mais. Ou seja, toma vergonha na cara, muda de vida, né? Para de entristecer o Espírito Santo, porque aquele que é nascido de Deus, Regis, 1 João 3,9 diz, não vive pecando habitualmente, porque uma coisa é pecar, outra coisa é viver em pecado. O problema, queridos, não é tropeçar, o problema é apaixonar-se pela pedra. E Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que nessa noite eu e você possamos desfrutar do perdão, da graça, da misericórdia desse Deus maravilhoso em nossa vida. Regis, Deus criou o diabo? Sim. Eu acho que não. Não? Eu acho que tu tá com conversa torta aí, tu tá querendo confundir o pessoal. Vou pedir pro Luiz Fernando ler pra gente lá, Ezequiel, foi isso que eu te dei? Ezequiel 28. Vamos ver o que Então diz lá. abre pra mim, Regis. Ezequiel 28, 15 e 17. O que diz aí? Agora até eu quero saber, vai. Fiquei na dúvida. O Bahia de Bom, né? Uma pimentinha Vamos aí lá, pra vamos poder... ver o que fala. Ezequiel 28, 15 e 17. Que diz? Você é perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, o querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Tem mais. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Então nós aprendemos aqui, né, Regis? Ezequiel 28, Regis estava brincando aí,
Na verdade, Deus criou um anjo perfeito, um querubim, extremamente exaltado, extremamente importante dentro daquela questão celestial, mas por incrível que pareça, Ismael, no céu, um anjo perfeito, santo, em algum momento permitiu que o pecado... E é interessante que o pecado de Lúcifer não foi roubar, matar, adulterar, foi o orgulho. Então Deus criou um ser perfeito que se corrompeu. E a partir daí, esse ser se torna Satanás, o acusador dos seus irmãos, o pai da mentira. E ele não somente, Regis, se permitiu ser corrompido, como ele se tornou um agente corruptor. Nós aprendemos domingo passado, foi o último comentário que nós fizemos, que a terça parte dos anjos, ou seja, 33% dos miríades e miríades, dos milhares e milhares, dos milhões e milhões de anjos aceitaram o engano em seu coração, caíram na lábia e foram expulsos juntamente com Satanás. É interessante, Regis, que quando você vai lá em Provérbios capítulo 6, 16 e 17, olha só, Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17, fala assim: há 6 coisas que o Senhor detesta, sim, há 7 coisas que ele abomina. E a primeira coisa são olhos altivos, ou seja, o orgulho. Porque o orgulho é o originador de todo o pecado, de toda a queda. Ou seja, foi a causa, Satanás, ele quis se colocar no lugar de Deus, ele quis tomar o lugar de Deus. E todas as vezes, queridos, que nós queremos tocar a nossa vida pelas nossas próprias decisões, pelas nossas próprias escolhas, de uma forma indireta, Regis? Nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. Porque quem define o que é certo e errado é Deus. Ao homem compete escolher o certo e o errado. E aí, Regis? Mas ele aconselha que escolha o certo. Isso aí. Ele coloca diante de você a bênção e a maldição e ele diz, escolhe, pois, a bênção e viva. Isso você vai encontrar em Deuteronômio 30:19. Regis, como você falou aí, desculpe, vai lá. Antes de você fazer a pergunta, como você falou aí, como o orgulho sobe no coração de um ser perfeito, criado por Deus. E quando ele fala que subiria no trono mais alto, faria um trono mais alto, para que ele pudesse, dentro da forma como ele via as coisas, fazer um trono melhor do que o de Deus, Ele seria melhor do que Deus, e ali ele teria um governo melhor do que o de Deus. E possivelmente com essa forma de ver dele, acaba influenciando, como você falou, uma terça parte desses anjos, que compraram a sua ideia. E isso não foi bom. Não foi bom, porque ali acaba existindo depois uma luta tremenda, entre os anjos bons e os anjos maus. E é justamente sobre isso, Fernando, que nós gostaríamos de estar comentando agora. Como foi que Deus lidou com essa rebelião? E se a palavra de Deus nos traz evidência da soberana lealdade dos anjos não caídos. Por exemplo, quando eu vou na minha Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 18, o que está escrito lá? Lucas 10, versículo 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então a gente vê que o próprio Jesus Cristo traz uma declaração de que ele estava lá naquele momento e ele presenciou o diabo sendo literalmente expulso do céu.
E Apocalipse, Regis, também nos traz, até amplia um pouco mais, né, esse momento do que aconteceu realmente no céu, naquele momento em que Lúcifer, né, permite que o orgulho tome conta do seu coração. A partir daquele momento ele se torna um multiplicador do mal. Apocalipse 12, 7-9, o que diz lá, Regis, por favor? Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Interessante, né, Regis, que o apóstolo João, ele declara que houve uma batalha, houve uma guerra no céu, né? E claro, né, se fosse uma batalha física, né, de armamento, bastaria um sopro de Deus e tudo seria destruído. Que tipo de batalha, Regis, nós podemos entender, né, que houve lá no céu? Influência, né, de argumentos? Não somente isso, como guerra mesmo, né, Jean? Ali fala que, lá em Daniel fala também que esse ser angelical, essa criatura angelical pela qual estava lutando contra o dragão, não era simplesmente um anjo qualquer, era Jesus, né? Era Cristo Jesus que estava ali lutando contra Satanás, né? Então, quando a Bíblia fala que houve uma peleja no céu, nós podemos entender que houve uma guerra de fato. Uma guerra ampla, né? De compreensão, de entendimento. E essa guerra ela agora se transfere do céu e ela vem para a terra. E hoje nós continuamos em uma grande guerra, um grande conflito, aonde na nossa mente trabalha Deus, trabalha Satanás, ambos lutando, né, para serem vencedores. E está nas suas mãos nesta noite, através da sua decisão, escolher qual lado. Satanás, ele agora desenvolve o seu papel de enganador, de convencimento, e ali diz que ele é expulso juntamente com os seus anjos, ou seja, a terça parte dos anjos, e agora são lançados aqui, né, para a terra, e desde então vem desenvolvendo um papel de corrupção, de destruição, de engano, né? O próprio Cristo declarou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ai da terra, né? Ai da terra. Vamos lá, Luiz, Isaías 14:12, ele traz também essa afirmação, né, desse ser que queria subir tão alto, mas que a única coisa que ele conseguiu foi ser lançado por terra. Isaías capítulo 14, versículo 12, o que diz aí? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então a palavra de Deus, ela deixa claro para a gente nessa noite que, infelizmente, né, o fim do mal é derrota, é destruição, é sofrimento, né? Não há coisas boas. Não há coisas boas. E quando você vai lá no versículo 9 de Apocalipse 12, mais uma vez, Regis,
ali é enfático em dizer que o grande dragão, a antiga serpente, aquele que se chama diabo, se chama Satanás, aquele de todo mundo, aquele que é o pai da mentira, ele foi lançado para a terra, assim, e com ele os seus anjos. E aí, Ismael? E a gente agora vive nesse grande conflito, né? Nessa batalha espiritual, de um lado Jesus e os seus anjos, do outro lado o diabo e os seus anjos. E essa batalha, Ismael, ela é por alguns minutos, é dia sim, dia não. Como que há um descanso em meio a essa guerra Jean, espiritual? Essa é uma batalha, assim, complicada, mas ao mesmo tempo é uma batalha vencida já. Amém, por isso. Porque Jesus já morreu lá na cruz por nós. Então, quando a gente entende o contexto dessa história e o andamento dessa história, a gente já consegue ver o final dessa história. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele já revelou aos seus servos, a Bíblia diz, o que vai acontecer no final. Então, assim, na verdade, a gente nasce e ninguém escolhe nascer. Você nasce e já está dentro da batalha. Agora, a questão de ser vencedor ou perdedor dessa batalha que já está revelada, está nas nossas mãos. A escolha é nossa. E Deus nos dá uma oportunidade maravilhosa da gente viver. Deus permitiu, escolheu cada um no ventre da sua mãe para a gente poder viver e desfrutar de uma eternidade de amor e glória e majestade que foi o que Deus preparou, indizível, inefável, como a gente sempre fala. Então, assim, a gente está numa batalha, mas é um privilégio porque a gente já conhece o final dessa história. E aí depende de cada um de nós. Muito legal isso, né? E a gente vê aí, Luiz Fernando, reflexo do fundamento do reino de Deus. Por quê? Nós falamos no início que os princípios que norteiam, né, o governo de Deus é o amor, são os seus mandamentos. Por exemplo, Regis, Deus poderia ter destruído Satanás e os seus anjos. Ah, Jean, mas aí ia parar uma dúvida no universo. Querido, Deus poderia ter destruído o universo todo e criado tudo novamente. Não haveria resquício, nenhuma lembrança. Mas isso é contrário ao caráter de Deus, porque Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é o próprio amor, né? Ele é o próprio amor, Ele é justo. Haja visto que o salário do pecado é a morte. E por isso Jesus Cristo veio e morreu em nosso lugar. A morte que merecíamos, Luiz Fernando, né? O Deus do universo, a fim de que fosse cumprido todos os requisitos, né? Ele vem e morre em nosso lugar. O Ismael falou uma coisa interessante, Luiz Fernando, né? Ele disse, e a palavra de Deus confirma isso pra gente, a última página do livro de Apocalipse diz que Deus vence essa guerra, essa batalha espiritual que iniciou no céu e foi transferida para a terra. A questão está quantos de nós estaremos ao lado de Deus no dia da vitória? E aí, Isaac? Responsabilidade, né? Mas privilégio também, porque aí entra o livre-arbítrio, Luiz Fernando. E nessa noite, eu e você, mais uma vez, estamos tendo a oportunidade de fazermos uma escolha, de tomarmos uma decisão. E dentro desse contexto, olha só, o que resta a mim, o que resta a você, diante da tentação, diante do ataque do maligno? Tiago capítulo 4, versículo 7. O que diz pra gente aí, Luiz Fernando? Por favor. Qual deve ser a minha atitude, Léo, diante das tentações, diante, né, desse inimigo tão ferrenho? Qual deve ser a minha atitude? Tiago 4, versículo 7. Sujeitavos, portanto, a Deus,
Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Interessante, Luiz Fernando, que não basta somente eu buscar a Deus, obedecer a Deus, sujeitar a Deus. Eu tenho que resistir ao diabo. Então a gente vê aí, Régio, uma resposta do humano em relação à dádiva. Não é mágica, é uma batalha. A batalha das grandes. Deus te capacita, Deus te qualifica, mas existe a tua parte. Você é um soldado nessa batalha, né? Porque, como você falou, a batalha foi transferida para a terra. E agora nós somos soldados nessa batalha. É verdade, Ismael. E se o soldado ficar ali na miudinha, ali só quietinho, complica o negócio. Se nós invertêssemos aqui o processo, Régio, como resistirei ao diabo se eu não tenho uma dependência de Deus? Impossível. Como ir para uma guerra se você não se qualifica primeiro, né? Espera-se que um bom soldado esteja preparado. preparado. Ele sabe o tipo de armamento que ele vai usar, ele faz ali um treinamento na selva, né? Cria estratégias, né? E aí, na vida espiritual, Rosinaldo, o processo é o mesmo. E como que nós nos preparamos para os embates? Através do estudo da palavra de Deus, da oração, da comunhão. Então, eu me sujeito a Deus, eu me coloco debaixo da vontade de Deus, e aí eu me encontro capacitado pelo poder de Deus em minha vida para resistir ao diabo. E aqui diz que ele fugirá de você. Glória a Deus por isso. Amém. É por isso que Deus quer você do jeito que você está, né? Não temos que achar que eu não conheço a palavra, então eu não sou digno de... Não é isso. Deus quer que você vá até Ele, aí Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar, para daí sim você conseguir resistir ao diabo. Muito legal, Luiz Fernando. E esse resistir não significa que você tem que ir para o embate. Muitas vezes você evitar situações, você evitar o perímetro do diabo, né? Porque muitas vezes, né, Régio, a gente, eu tô cheio do poder de Deus, tô cheio do Espírito Santo, eu agora vou me jogar aqui desse prédio porque Deus vai me salvar, eu vou entrar naquela boate ali porque, né, eu tô imune a tudo aquilo que acontece. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é mandamento. E muitas vezes, Ismael, a gente como cristão, a gente pelo fato, né, de conhecermos a Deus, de orarmos, de buscarmos, a gente se acha no direito de entrar no perímetro de Satanás. E quanta gente boa, quantas vezes eu caí na minha vida por achar, por me sentir. É até interessante isso aí, Jean, que você falou, e assim, Satanás, ele é o pai da mentira. Então muitas pessoas até acreditam que cometendo essas loucuras que você acabou de mencionar aí, alguns tirando a própria vida, se explodindo, né, Jean? Acha que vai, de repente, sair daqui para ir para um lugar, para o céu, um lugar... Satanás é o pai da mentira. Ele quer, na verdade, que você acredite em qualquer balela por aí, qualquer conversinha, qualquer coisa que seja agradável, o que você acha que deve ser, você aceita que qualquer coisa, e tá tudo certo. E as pessoas perdem a salvação muitas vezes. Quer dizer, quem sou eu julgar, mas digo assim, acabam aceitando qualquer coisa, né? Satanás, ele quer enganar as pessoas. E tem gente por aí se explodindo, Jean, achando que vai sair daqui e vai direto pro céu. E em contrapartida, né, Ismael, o Satanás é o pai da mentira, Jesus é o pai da verdade. Conhecereis a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, santifica-os na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, não há motivos, não há necessidade de nós sermos enganados, a menos que queiramos. Por isso que por isso que o pecado não se explica. Se paga. Aceita e ponto. Por quê? Porque está em nossas mãos a decisão. Hoje escolhei a quem servais, né? Hoje escolhi a quem servais. Regis, tu tá doido aí pra... Pode assim, falar, Luiz Fernando. O mais legal de Deus, assim, porque assim, Deus é a prova que ele é o amor, assim, ele ensina-me o bem e o mal,
ele conta como é que vai ser o final, ele mostra que o bem vai vencer. Assim, ele dá tudo de mão beijada. Tá pronto, ó, tá aqui. Só faz isso só, que você será salvo. E a gente ainda teima, bate cabeça, vai pro outro lado, tropeça. Mas ele deixou tudo pronto pra gente. Prontinho, assim, ó, tudo esmiuçado. Nós continuamos, muitas vezes, refletindo em nosso caráter aspectos que originou a queda de Lúcifer, que é o querer ser igual a Deus, né? Tomar as nossas próprias decisões. Deus está dizendo aqui na palavra de Deus que é preto, e eu leio a palavra e falo assim, mas não dá para ser um preto claro, né? Não dá para ser um moreninho, não dá, isso é coisa de brasileiro, branco, mulato, né? Isso ou é branco, ou é negro. Tá escrito, é isso, acabou. E a gente vai tentando, uma né, questão Régia? de obediência, né? De obediência, né? De obediência. É o que você falou, se é aquilo que Deus está pedindo, então vai e faça. É verdade. E essa foi a tragédia de Lúcifer, Exatamente. porque em algum momento, na eternidade, lá atrás, ele achou que Poderia ser diferente. podia né? ser diferente, né? Ele começou a questionar. Sim. E eu imagino, Regis, que deve ter sido um sofrimento muito grande, né? Para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, para os anjos fiéis, né? Ter chegado a esse ponto. E quando olha para a gente aqui na Terra também, né? É algo... Por isso que Deus trabalha incessantemente para nos salvar, né? Porque Ele está com saudade. Ele quer ter você, quer ter a minha, vivendo com Ele de forma eterna. Você quer comentar alguma coisa, Regis? Que eu sei que você quer falar sobre essa questão da nossa responsabilidade diante, né? Eu fico pensando, Jean, como que um anjo perfeito, esse anjo ele era o quarto, né? Ali no céu, Deus tinha atribuído a ele várias coisas, principalmente o coro, né? Celestial. E esse anjo se rebelar, deixar isso tudo de lado e apostar em algo que ele não tinha certeza que daria certo, né? Ele simplesmente é influenciado por essa empolgação e ele faz as coisas acontecer, né? Ele engana ali uma terça parte de anjos. Esses anjos compram a sua ideia e agora ele vem nessa batalha, né? De querer realmente denegrir a imagem de Deus, de Jesus principalmente, né? Ali. E eu fico pensando, logicamente que isso acabou tendo uma condição muito grande dentro do céu com essa questão, e ele é lançado para a terra e aqui ele começa a fazer as mesmas coisas, né, praticamente que ele tinha feito ali, e ele vem persuadindo pessoas até hoje para que não creia nos propósitos de Deus, né? Não creia nesse Deus espetacular que faz tantas coisas. Deus ele não muda. O que ele fez lá no início, ele continua com as suas promessas, né? E nós vemos hoje tantas coisas, tantas atrocidades acontecendo, né? E Satanás vem fortalecendo essas coisas, ou seja, o mal ele vem imperando cada vez mais, né? Isso desde quando ele foi expulso do céu. E nós estamos aqui, nós temos a Bíblia, né? E ela é o único norte que nós temos, a direção. E nós precisamos nos alicerçar nela, na palavra de Deus, para que nós não caiamos nesses laços que Satanás tem colocado todos os dias na nossa vida. Não subestime o diabo. Há 6.000 anos ele faz a mesma coisa: matar, roubar e destruir. Tem um camarada na Bíblia, Noé. Gênesis 6 diz que Deus viu que ele era justo. Mas esse mesmo camarada, um tempo depois,
se embebedou de uma tal forma. Noé, que era justo, temente a Deus, obedeceu à voz de Deus, pregador sensacional. Esse mesmo camarada depois, ele se alcooliza de uma tal forma, né? Aonde relata ali que houve uma situação bastante desagradável. Então, como que o ser humano, né, Regis? Por isso que o Luiz disse aqui, através de Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso não é um dia, não são 2 dias, 3 dias, isso é uma vida inteira, porque santificação é coisa de uma vida inteira. E quando você vai lá em 1 Pedro, eu vou pedir para o Regis ler para a gente, 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, o apóstolo Pedro ele fala novamente, amplia um pouco essa ideia da importância de você estar antenado, de você estar conectado 24 horas com Deus, né? E isso é maravilhoso, porque, na verdade, isso é definitivo, isso é decisivo. Jean, então eu tenho que estar de joelhos 24 horas, eu tenho que estar lendo a Bíblia 24 horas. Não é isso, é pensamento voltado, né? Tá ali, né? Deus quer ter um grau de intimidade tão grande com você, comigo, a ponto da nossa vida ser mesclada, né? Entrelaçada. E aí você, a partir deste relacionamento, Regis, você encontra condições, você encontra forças para ser vitorioso. Assim como Noé, eu e você também, nesta noite, somos vistos aos olhos de Deus como homens e mulheres de Deus, mas Deus também sabe que, infelizmente, nós somos imperfeitos, somos falhos, que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração é corrupto, ele é mentiroso, e é por isso que, mais uma vez, nesta noite, através de Pedro, Deus vai dizer para mim e para você, olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. O que ele diz lá, Regis? Por favor. Sede sóbrios. Interessante, hein, Regis? Já começou com um verbo de ação. Sim. Sede sóbrios, ou seja, mente clara, né? Esteja aí, né? Conectado, né? Com as faculdades mentais extremamente aguçadas, né? E o que ele continua dizendo, Regis? Fala, vigiai. Outro verbo de ação, Regis. Isso. Né? Opa, Regis, mantenha a mente clara. Vigie, meu amigo. Por que, Regis? Porque o diabo, vosso adversário. Interessante, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que o diabo ele é teu adversário, ele não é o teu amigo. Ele não quer o teu bem. Ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua vida. Então Deus está dizendo nessa noite, Jean, sede sóbrio, ou seja, mantenha a mente clara, os pensamentos claros, bem conectados. Jean, vigie, não dê brecha. Noé deu brecha no passado, deu no que deu. Davi deu brecha no passado, deu no que deu. Jean tem dado brechas em alguns momentos, tem dado o que dado. Então, a proposta é para você vigiar. 1 hora somente, Regis? Não. 2 horas? Também não. Quantas horas, Regis? A Rosinalva deu uma dica aqui. né? Rosinalva deu uma dica? Dentro desse contexto que a gente vem falando aí, principalmente encaixou certinho com o que o Regis acabou de ler. Ela disse que o inimigo não tira férias. Ele não tem feriado prolongado e ele trabalha 24 horas por dia a fim de tragar, de matar mesmo, roubar e destruir, como o Jean comentou aí. Regis, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, Anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Interessante isso, né? Eu vi um episódio no Discovery Channel faz muitos anos e que exemplifica bastante esse relato de Pedro. À noite, um cercado
cercado, dentro vários gnus, como se fossem cavalos, né? Alguma coisa assim, extremamente escuro. Eles estão ali num cercado. O leão não consegue entrar no cercado, então os leões ficavam ao redor rugindo. Na escuridão, Regis, os gnus não sabiam se o leão estava fora ou estava dentro. Então eles começavam a se debater e se apoiarem no cercado. E quanto mais eles se apoiavam no cercado, aquele cercado ia se inclinando, até que o cercado caía e os leões devoraram aqueles gnus. Interessante. Os animais estavam seguros ali dentro do cercado. Estavam seguros. Na verdade, o leão estava do lado de fora. E aí, às vezes, Rosinalva, assim somos nós. Muitas vezes nós estamos aqui seguros dentro da palavra de Deus, dentro da casa de Deus. O diabo não pode te alcançar, ele não pode tocar em você. Mas aí, Regis, Luiz Fernando, ele vai criando situações a fim de abalar a tua fé. E muitas vezes ele pode se valer de uma circunstância, ele pode se valer de uma pessoa, ele pode se valer de uma atitude. E é interessante, né, Luiz Fernando, que às vezes a gente está tão bem espiritualmente, mas aí acontece algo. Parece que é do nada. Do nada, né? O leão ruge e você já quer ir para o enfrentamento, e aí muitas vezes você sai da segurança da palavra, da segurança da comunhão, e daqui a pouco você está xingando, daqui a pouco você está chutando a canela, daqui a pouco você está roubando, daqui a pouco você está adulterando, e é uma tragédia, Regis. Então, essa palavra nessa noite chega para mim, para você, para dizer que só há segurança aqui, dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Por isso que o próprio Deus declara: santifica-os na verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E aí, Luiz Fernando? Forte isso, né? Sim. Mas a gente vê a nossa responsabilidade, Ismael. Deus não está dizendo que ele vai, né? Mas você tem que buscar. Porque, Léo, o efetuar está em Deus, mas o querer está em nós. No mundo tereis aflições, né, Vaso? Mas tem de bom ânimo. Ninguém foi enganado. Ninguém está dizendo, ninguém foi enganado. Porém, você tem que praticar a palavra e permanecer, né? Hoje a gente estava na casa do Regis fazendo lá o nosso culto de pôr do sol, e alguns textos saíram falando que Deus é escudo, Deus é segurança, é abrigo, é proteção. Então em Deus você tem essa garantia, porque foi Ele que falou. É verdade. E o fantástico, Regis, mais uma vez, que a palavra de Deus traz para a gente a realidade do diabo. A realidade do diabo. Ele é real. Ele é real. E ele tem trabalhado assim. No passado, Regis, ele trabalhou assim de uma forma para criar, né? Então você imagina o diabo, né, de chifre, né, vermelho, com rabinho, com os pés virados para trás, né? Hoje, né, ele tem o interesse de que você não creia na existência dele, né? Então ele se disfarça de um homem bonito, de uma mulher bonita, de uma proposta de emprego. Ele se disfarça, pasme você, de uma placa de igreja. E dessa forma ele vai ali, olha, promovendo o trabalho dele de engano, de destruição, de morte. Queridos, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, ao nosso derredor, com uma única proposta de destruição. Mas, Regis, Luiz Fernando, Isaac, a palavra de Deus traz para a gente a vitória do bem sobre o mal. E ali, quando você chega em João 19:30, Luiz Fernando, né?
a gente vê algo ali sensacional, sensacional. No momento do Calvário, eu gosto de exemplificar, Ismael, com o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele é o maior exemplo, né, do que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Aquele camarada, para estar sendo crucificado, ele deveria ser um criminoso extremamente cruel. Ele deveria fazer coisas barbárias, coisas realmente... Mas ali na cruz, Regis, ele se converte. Ele aceita Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Mas o fato de ter sido perdoado, ter sido salvo, porque a palavra de Deus afirma isso, não isentou das consequências dos seus atos. Isso é uma coisa, né, Regis, que a gente precisa ter uma compreensão. Que todo ato, toda ação gera uma reação. E é por isso, Luiz Fernando, que Deus insiste constantemente para que a gente se volte para Ele. Por quê? Porque Deus quer que você seja feliz, Ismael. Deus quer minimizar os problemas que... Quanto menos você andar errado, menos em buraco você vai cair, né? Com certeza. Menos consequências do mal você vai ter. Se você... Deus, ele até perdoa, mas às vezes ele não te livra das consequências. Até porque as consequências acabam muitas vezes nos lapidando, porque você não quer ficar caindo naqueles mesmos erros e sofrendo as mesmas coisas sempre, né, gente? É verdade. João 19:30, o que fala pra gente lá, Luiz Fernando? Por favor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Uau! O ápice. O salário do pecado é a morte. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o meu preço, pagou o teu preço. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso que Paulo diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo na minha vida, eu sou agora declarado justo. Isso é justificação pela fé. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre, ele declara, Regis, está consumado, ou seja, tudo o que era necessário ser feito para a salvação do homem foi feito. O que compete a mim e a você nessa noite, Regis? Fazermos o melhor, né, gente? Aceitar, né, meu amigo? Essa dádiva tão maravilhosa que ele tem nos dado, né? E de graça, né? E ele não só morre, como ele ressuscita, Regis. Ele traz a vitória sobre a morte ali, ele declara, acabou, cara. Naquele momento, Gênesis 3,15 se cumpre. Jesus ele pisa na cabeça do diabo, ele esmaga, ele acabou, está consumado, eu venci. E é fiado na vitória de Jesus Cristo que nessa noite eu e você também temos a possibilidade, o direito de sermos vencedores. E ele, naquele momento em que ele morre, e quando ele ressuscita no domingo, já é interessante notar que muitas pessoas esperavam que isso pudesse acontecer, ou seja, a sua ressurreição. E ele ressuscita realmente. Então ali ele estava mostrando para as pessoas que ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte, né? Coisa espetacular, né? Espetacular. Eu imagino, né, Regis, que o diabo, conhecedor da palavra como ele conhece, o problema, queridos, não é só conhecer a palavra, você tem que se firmar na palavra. E essa é a tragédia de Lúcio. Mesmo sendo conhecedor da palavra, ele não se firmou na palavra, né? Conhecedor da palavra, ele sabia que existia, que ressuscitaria. Sim. E eu imagino que ele colocou ali naquele sepulcro todo o seu exército. Eu imagino que se houve um momento em que se concentrou todo o exército de Satanás, foi ali para que Jesus não ressuscitasse. Então naquele momento, quando Jesus ali, ele ressuscita, a vitória ali, ela é ampla, né? Ela é tremenda. E é interessante notar que quando Jesus foi morto, foi
colocado naquela tumba, Jean, eles colocaram 16 dos melhores soldados que eles tinham na época. Os mais fortes, os mais preparados. 16. Homens para tomar conta de uma tumba que tinha aproximadamente 3 por 3. Ou seja, um quarto 3 por 3, né? 4 homens. E a explicação nos diz que, a história nos diz que a pedra a qual foi colocada para fechar a tumba pesava cerca de 2.000 quilos. Eles rolaram essa pedra para fechar a tumba, calafetaram e ficaram à espreita, né? Aqueles soldados, para que ninguém viesse roubar o corpo de Jesus, né? Agora é interessante notar o que é mais esplêndido nisso aí, eu fico assim arrepiado, é quando chega no domingo e o anjo, simplesmente um anjo só, chega ali, né? E aqueles homens caem diante do seu resplendor e Jesus, aquele anjo chama Jesus para fora, né? Eu fico assim deslumbrado com esse poder excepcional, né? Esse poder maravilhoso de Deus. E Luiz Fernando, você sabendo que esse poder ele está disponível a você hoje, né? O que isso fala ao teu coração? Esse poder assim de ser perdoado, de ser transformado, de ser amparado por esse Deus maravilhoso. O que isso fala ao seu coração? Uma coisa que eu estava pensando assim, a gente fala Jesus morreu na cruz por nós. Parece uma frase tão simples de falar, mas para pensar um pouco. Ele veio lá do plano celeste, ele sofreu tudo que ele sofreu, um ser celestial que não precisava passar por isso, mas ele bateu no peito, puxou para ele a responsabilidade e falou: eu vou dar o exemplo, eu vou resolver isso por um ponto final. Então olha a honra, olha o privilégio que a gente tem por isso que ele fez por nós, porque assim, quanto que você hoje vai dar a sua vida para alguém? Eu conheço pouquíssimas pessoas que seriam capazes de fazer isso. Provavelmente seria num impulso, que eu aposto que se fosse pensar 2 vezes, talvez nem faria. Mas Jesus não, ele planejou tudo, ele veio e ele deu a vida eterna para a gente, ele salvou a gente. Então assim, isso aquece meu coração de uma forma que não tem palavras para explicar. O Regis estava contando a passagem, começou a arrepiar aqui, eu falei: gente, né, nós sermos assim tão amados por alguém. Eu vou pedir pro Regis ler Apocalipse 17:14, Regis. Qual será o resultado final dessa guerra que começou no céu e que hoje é travada na minha mente, na sua mente, é travada aqui nesse mundo? Qual será o resultado final da guerra entre o bem e o mal? Regis, Apocalipse 17:14. Eu vou pedir para o Luiz Fernando procurar 1 Coríntios 15:57. O Regis vai ler Apocalipse 17:14. O que diz lá, Regis? Por favor. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Amém. Glória a Deus por isso. E olha só, João está dizendo que estes quem? Satanás, seus anjos e aqueles que recusaram o perdão, o amor de Deus em sua vida, estes combaterão contra o Cordeiro, o próprio Jesus Cristo, né? E aqui afirma que Jesus Cristo os vencerá. Posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Deus por isso. E ele vai vencer, Regis, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis. E pasme você, aqueles que estiverem ao lado de Jesus, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, aqueles que fizeram da sua vida uma vida pontuada pela palavra de Deus, João disse que estes também vencerão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Queridos,
A palavra de Deus afirma, apesar de todo esse contexto de tristeza, de destruição, de pecado, de morte, a palavra de Deus nos afirma que Jesus Cristo ele não será, ele é vencedor. E todo Amém. Aquele que se coloca debaixo da vontade de Deus, hoje já se torna vencedor em Cristo Jesus. Ok, e aí, Luiz Fernando, como podemos sair vencedores nessa guerra do bem contra o mal? Nós sabemos que, de um lado, estará Satanás com os seus anjos e com aqueles que recusaram a Jesus. Do outro lado estará Jesus com os seus anjos e com aqueles que aceitaram Jesus como Salvador pessoal. E Jesus será o vencedor. Agora, como eu posso fazer parte do lado vencedor? 1 Coríntios 15, 57, o que diz? 15:57. Isso, o que diz aí? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Regis, somente por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Amém. E aí, Vaso? Tá fácil então, Vaso. Tá fácil, ele diz, a minha graça te dou. Vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos. Né? Ele fala, né? Venha, vamos conversar, ainda que o seu pecado seja vermelho, como o carmesim, como a escarlata. Vamos conversar, eu vou perdoar você, eu vou transformar você. Não se desespera, vem aqui, vamos conversar, vou dar um jeito nisso. Ele fala, né? Eu sou fiel, eu sou justo para te perdoar, para te purificar de todo pecado e de toda injustiça. Queridos, e aí? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Nessa noite, queridos, mais uma vez, Jesus está dizendo, Apocalipse 3,19, eis que estou à porta e bato. Ele é educado, né, Vaso? Se alguém ouvir e abrir a porta, Quem tem que abrir, Vaso? entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Infelizmente, muitos não ouvirão. Infelizmente, nesta noite, muitos simplesmente assistirão essa live e será mais uma live. Infelizmente, nesta noite, Rosa, muitos ouvirão, mas devido às circunstâncias da vida, né? Devido aí os contextos da vida, preferirão não abrir a porta do coração para Jesus, mesmo sabendo que é Jesus, mesmo sabendo que a palavra de Jesus é a verdade, mas, né, preferirão continuar na sua vida. Mas para aqueles que ouvirem e abrirem, Apocalipse 3:20 diz que Deus entrará no seu coração, na sua vida, transformará e promoverá perdão, promoverá salvação. Que Deus possa nos abençoar, né, Regis? Que nessa noite nós possamos mais uma vez tomar uma decisão, fazer uma escolha. E que a escolha possa ser o maravilhoso Jesus. Luiz Fernando, diante disso, meu amigo, qual vai ser a sua decisão nessa noite? Qual tem sido a sua decisão, né, meu irmão? Perdão. É que bateu aqui os vídeos. Qual vai ser? Não, já tomei a minha decisão, né? Ô, glória. Eu quero estar junto de Jesus nesse momento. Eu quero merecer permanecer, estar lá. Né, Luiz? Quero permanecer em comunhão com a sua palavra, em comunhão com tudo que ele ensinou. Amém. Para um dia estar lá junto com ele. E se porventura, Regis, nesse processo de santificação, que é uma vida inteira, você vier a fracassar, você vier a cair, 1 João capítulo 2, versículo 1, olha só, Rosinalva, o que Deus fala. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A proposta principal é que nós tenhamos uma vida de santidade, é que nós não venhamos a pecar, de que nós não vivamos em pecado. Mas se porventura, porque aquilo que nós falamos, pecado, ele é uma condição, ele não é uma condição, nós nascemos em pecado.
Se porventura você vier a fracassar, se porventura você tem tentado e não tem conseguido, João diz: você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glórias a Deus por isso. Tudo aquilo que é necessário, Regis, para a nossa salvação, Deus fez. Verdade. Compete a nós aceitar graça, perdão, misericórdia, salvação em Cristo Jesus. Eu queria somente... Eu separei aqui um texto, um comentário, na verdade, fala assim que através do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua morte, destruindo assim o poder da morte, por sua ressurreição e triunfo sobre a sepultura, e por sua graça concedida a nós para nos permitir suportar as dores da morte e nos dar a esperança de uma ressurreição gloriosa. Amém. Amém. Então aí, nós perecendo um dia, né, morrendo, nós podemos ter certeza de que se morremos em Cristo, seremos ressuscitados, né? E o maravilhoso, Regis, é que um dia, lá no passado, o diabo acusou Deus de ser injusto. O diabo acusou Deus de que os seus mandamentos eram impossíveis de serem obedecidos, né? E aí Jesus, o próprio Deus, veio aqui, se esvaziou da sua forma de Deus, né? Viveu como homem, encarnou, nasceu de uma mulher, viveu como homem, teve fome, teve dores, mas foi fiel, foi obediente até a morte, morte de cruz. E graças a Deus, porque através desse sacrifício, eu, você também, podemos declarar, né, que somos mais do que vencedores. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Bom, pois não. Então assim, eu chego à seguinte conclusão, então. Deus é amor. Deus ensinou a gente tudo que a gente tem que fazer. Deus é o Filho para pagar pelos pecados da salvação. E depois disso ainda, Jesus ainda fica lutando pela gente, sendo nosso advogado, nos defendendo, para nos ajudar ainda mais a estar com Ele na eternidade. Precisa falar mais alguma coisa? Interessante, Luiz. Ele não é só o advogado, ele é a testemunha. Sim. E ele é o próprio juiz. Ou seja, só perde essa causa se você quiser, Só se quem eu quer. quiser. O próprio Deus é o juiz, ele é o advogado e ele é a testemunha. Agora está nas minhas mãos, nas suas mãos, né, Regis? querer e o efetuar. É mais difícil perder do que ganhar, porque na verdade já tá ganha, né? Tá ganha. Já tá ganha. Você só tem que Gente, aceitar. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de um rapaz que foi levado no tribunal. E aí quando ele chegou lá no tribunal, ele viu que o advogado lá era um amigo de infância. E aí, na verdade, assim, ajudou ele naquele momento, foi eu não lembro bem os detalhes do vídeo, mas defendeu ele naquela causa. A pessoa que tinha estudado com ele se enrolou numa situação, e ele era o amigo dele, foi o advogado dele, defendeu ele, ajudou ele. E em uma outra ocasião ele voltou a esse juiz novamente, mas agora aquele amigo dele que era advogado, que defendia ele, agora era o juiz, né? E agora ele tinha que agir com a justiça total. E a gente se encontra numa situação bem parecida hoje. Jesus hoje é o nosso advogado, ele quer nos defender, mesmo sabendo que a gente cometeu os erros. Ele intercede por nós, mas vai chegar um momento que ele vai ter que agir com a justiça e vai ter que julgar a humanidade pelas escolhas de cada um. E aí fica aquilo que a gente sempre fala aqui: a escolha está em suas mãos. Porque como defender o indefensável, né, Ismael? Por isso verdade. que você tem que aceitar Jesus como Salvador pessoal, né? E a partir daquele momento você é declarado justo, você não se torna justo. Verdade. A justiça de Jesus Cristo agora ela te cobre. Então, ele quer
mas eu tenho que permitir essa ação em minha vida. O que é interessante também, Jean, é que aquele rapaz ele não precisaria voltar naquele tribunal. Como ele teve essa oportunidade, aquilo poderia servir até de lição. Poxa, que oportunidade. Então Deus também nos dá a oportunidade. Deus, na verdade, Ele quer que a gente viva, que a gente não sofra as consequências. O rapaz condenado, foi preso, talvez até uma morte, eu não sei, mas ele não precisava. E a gente também está na mesma situação. A gente não precisa passar pelas consequências do pecado. Todos nós, eu não digo você que está ouvindo, eu digo eu, o Jean, o Regis, o Luiz, todos nós. A escolha está nas nossas mãos. Isso aí, Vaso. Vamos orar? Vamos fazer então uma oração. Eu peço a você que permaneça com a gente. Nós queremos nos despedir de você. Nosso tema está chegando aqui ao final. Nós vamos fazer a oração aqui então. Jean, você que vai fazer a oração. Luiz Fernando. Vamos fechar os olhos. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por estarmos aqui novamente levando a sua palavra, espalhando todo o pouco que a gente conhece para todas as pessoas que estão dispostas a ouvir, que estão dispostas a deixar o Senhor entrar em suas vidas e fazer a mudança que é necessária. Eu peço, Senhor, que cuide dessas pessoas, que fique ao lado delas sempre, que estenda a mão para elas, que acampe seus anjos em suas casas, que esteja sempre protegendo a todos. Peço que o Senhor guie todos nós, que seja luz para o nosso caminho, que nos ilumine, para que possamos continuar esse ministério, para que possamos continuar espalhando a sua palavra, Senhor, pois é através delas que vamos conseguir a salvação. Eu agradeço por tudo, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Agradeço por estarmos todos bem de saúde aqui, graças ao Senhor. Peço que continue nos abençoando e a todos que estão ouvindo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, varão. Chegamos aqui ao final de mais um encontro, mais uma live abençoada. Tema fortíssimo, importantíssimo, para que a gente possa fazer a nossa escolha, que a gente compreenda o que de fato aconteceu no passado e o que está em jogo hoje, que a nossa vida e a nossa salvação, estamos nessa batalha espiritual, mas já é uma batalha vencida em nome de Jesus. Depende de mim e depende de você. Eu agradeço a todos que participaram com a gente até agora, que ficaram com a gente aqui. Jean, olha que testemunho bacana. A Rosinalva, ela contou um testemunho aqui bem legal, que ela passou uma semana aí em comunhão com o Senhor, todos os dias, orando, lendo a Bíblia, e ela precisava, e a filha dela precisava todos os dias, ficou tentando conseguir um estágio, né? E ela não estava conseguindo, e nessa semana agora ela conseguiu o estágio, porque era importante para a faculdade, e não só conseguiu o estágio, como também é remunerada. Glórias a Deus por isso. Isso é maravilhoso, né? Porque domingo passado, né, a Rosinalva que participou com a gente, e a Rosinalva, né, estava assim, poxa vida, enganjada, né, nessa batalha espiritual, nesse grande conflito, e ela entendeu que Jesus é o grande comandante, que Jesus é aquele que vence as nossas guerras, as nossas batalhas, mas nós temos que nos colocar à disposição dele. Parabéns, Rosinalva, e testemunho maravilhoso. Rosinalva entendeu, se movimentou, e a graça de Jesus Cristo, né? Amém. Jean, olha só, tem um recado muito importante para dar, mas eu quero fazer em formato de vinheta aqui. Eu vou falar junto aqui para vocês, e vocês vão responder aí, vão responder a parte final aqui, ó. Essa parte final aqui, ó. Então, olha só essa vinheta aqui, ó. Vem aí a maior vigília. Não é vigília não, Vaso? Ô, Vaso, é porque a gente sempre brincou, né? Então é assim, ó. Vem aí a maior live da Terra com Geração 7 para varoas. Olha só, Rosinalva, tá ouvindo isso?
Geração 7 para varoas. É isso mesmo. O próximo domingo agora. Domingo agora, já bem pertinho, daqui a 2 dias, nós teremos um encontro muito especial aqui com as varoas. Quem vai estar participando aqui? Olha só. Temos visitas também, né? Camila Bimbate. Levanta a mão, Camila, cadê? Tá onde você estiver. Josi Regis. Olha, a esposa do varão aqui também. Andy Garcia, não. Andy Mendonça. Sônia Lemos, a mãe do Léo, esposa do Messias também. Vai ser uma live especial. E o tema é fantástico. É lições que podemos aprender com as mulheres na Bíblia. Eita! Então, sobre Ruth, sobre Lídia, sobre Dorcas, sobre Maria. Será que dá pra perder essa live? Não dá pra perder. Então, agora. Dona Rosa Miles, que já desejou boa noite a todos e um feliz sábado. A irmã Juju, que também está assistindo a gente aqui. Vou falar para todas as mulheres. A Sonia, que também está aqui com a gente, que está aqui comentando, respondendo a Rosinalva aqui. O comentário dela foi muito bacana. A Alessandra Herrero também está aqui com a gente. A Joelma Costa. Jo também está aqui com a gente. Jo, que bom que você está aqui hoje. Você não pode perder essa live de domingo, que vai ser muito especial, tá bom? Quem mais entrou aqui com a gente foi o José Eduardo. José, venha assistir, convida também aí seus familiares aí. Se você tiver esposa, convida sua esposa também, filhas, né? Todo mundo, vamos assistir essa live que vai ser muito especial. A Andy também tem que participar. A Nadir Carvalho, ela tá assistindo hoje, que ela falou lá de Ipanema de Minas. E ela tá conectada com a gente aqui. Interior das Minas Gerais. Falou que chegou meio atrasado, mas na verdade ela chegou no horário bom, porque a gente também tinha começado atrasado devido aos imprevistos. Luísa Antonângelo, você não pode perder a live de domingo agora para varoas. Muito interessante. A Josi também está com a gente. Um forte abraço para a Josi que está aqui. A Andreina também entrou aqui, deu a participação dela. A Lucinéia também está aqui. Lucinéia Werner. Minha tia que gravar. Que legal. Que Deus abençoe e volte mais vezes, tá bom, Lucinéia? Que bom ter você aqui com a gente. E é isso aí, Geração 7 está chegando no final. Agora são exatamente 22 horas e 2 minutos. Fala, Luiz. Não, só aproveitando o pessoal que conheço que entrou aqui, que é esse que você falou mesmo, já você falou. Tem a Simone, que sempre vê a live depois. Sim, um abraço pra Simone. Tem a Lúcia de Peruíbe também, que tá fazendo aniversário hoje ainda. Então, parabéns, Lúcia. Pra mim é uma pessoa fantástica, maravilhosa, então acho que meus parabéns pra ela. Minha amiga de Jaú também, a Aline, que também é chefe escoteiro, também tá fazendo a aniversário hoje. Parabéns pra Aline também. Por causa da pandemia não pude ir comer bolo em nenhum dos dois lugares. Mas eu fico só dando os parabéns mesmo. E então, pessoal, a minha família que sempre depois assiste, sempre tá comentando. Minha madrinha que vai assistir depois, com certeza. Bacana, show de bola. Quando falar de comida, eu já lembro aqui da cozinheira mestre aqui, que é a Rosinalva, que tá sempre postando suas guloseimas aí. É verdade. Toda semana. Eu queria agradecer também ao meu irmão que está assistindo lá em Cabo Frio, né? A gente chama ele de Careca, é o José Regis. Um abraço. Grande abraço. José Careca, irmão Barão. Dads, para o pessoal que está chegando aí, que não conhece, quais são os dias e horários que nós temos aqui, as nossas lives? As nossas lives são às sextas-feiras às 8 horas da noite e aos domingos também às 8 horas da noite. Live Geração 7. Agora então, dia 18. Dia 18 agora. Às 8 horas da noite, né? Geração 7 para varoas. O Chicote vai estar lá aqui. Você não pode perder. Grande abraço, feliz sábado para vocês. Deus Amém, abençoe. gente. Deus abençoe. Sábado, tudo de bom. Até domingo.